Você já se deparou com os nomes dos meses do ano no nosso calendário? Sabemos que o nosso calendário foi proposto por Gregório XVI. Gregório XVI foi um papa que governou o Vaticano por volta dos séculos XV e XVI. Hoje nós iremos compreender o porquê do nosso calendário ter alguns nomes que homenageiam deuses romanos e também que homenageiam imperadores de Roma. Vamos ver as heranças do Império Romano para a civilização ocidental. Vamos ao vídeo. O idioma latim é, sem sombra de dúvida, uma grande herança cultural deixada pelos romanos ao Ocidente. O idioma latim foi o formador de muitas línguas faladas no Oeste Europeu, línguas que formaram a América Latina. Vale destacar que a América Latina recebeu esse nome por causa das línguas que compõem os países que a formam. Essas línguas foram formadas pelo latim. Essas línguas são conhecidas como italiano, português, espanhol, francês e romeno. As heranças do Império Romano são tão profundas que até mesmo a ideia de pão e circo veio deles. Se hoje assistimos futebol é porque no passado tivemos um coliseu em Roma. Esse estádio era responsável por organizar todos os torneios. Aconteciam nesse local lutas entre gladiadores, pessoas que eram pagas para proporcionar os maiores espetáculos de luta que arrastavam multidões. Também foram nesses estádios onde ocorreram os massacres que o Império promovia. Muitos cristãos foram massacrados aí dentro, conforme no filme Nero. As atletistas do Império Romano usavam trajes de roupas muito parecidos com as atletistas atuais. Observem nessas imagens. Existe muita semelhança entre os jogos de verão praticados no Império Romano e pelas civilizações ocidentais atualmente. A política também não é diferente. Nessa imagem vemos a sede do governo estadual da Virgínia, localizado no estado da Virgínia, Estados Unidos. Nessa outra imagem vemos um templo greco-romano, do período em que o Império Romano dominou parte da Europa. Nem mesmo a figura de Jesus Cristo escapou de ser vítima dos traços romanizados. Aqui vemos claramente as imagens de Cristo, que mais parecem as imagens de um cidadão romano. Reparem nessas figuras. Enoque foi considerado o escriba da retidão, mas muitos não conhecem a história desse profeta. Ele foi o sétimo depois de Adão e escreveu mais de 300 livros, embora a maior parte deles tenha desaparecido. Atualmente conhecemos dois livros que foram preservados: o livro Mistérios de Enoque e o livro de 1º Enoque. E nesses materiais, Enoque deixou um calendário para que nós pudéssemos segui-lo. Atualmente, o calendário hebreu é o calendário mais próximo ao calendário que o próprio Deus entregou a Enoque. É um calendário composto de 12 meses, onde o ano acaba no fim do inverno. E todos os calendários que conhecemos atualmente foram inspirados nele, pois este calendário contempla os movimentos do Sol e da Lua, ou seja, os dias solares e os dias lunares. Os dias solares são 365 dias e os dias lunares são 354 dias. A cada 3 anos é adicionado um 13º mês para fazer a equivalência entre os dias lunares e os dias solares.
Logicamente que o calendário que os hebreus hoje utilizam, ele não está exatamente igual ao calendário enoquiano. Existem algumas diferenças. Observando a questão dos calendários, vemos aqui o nosso atual calendário gregoriano. Observamos aqui os nomes dos meses. Reparem que existem nomes aqui que fazem homenagens a imperadores que governaram o Império Romano. Os meses de julho e agosto receberam esses nomes em homenagem aos reis, os imperadores Augustos e aos imperadores da dinastia de Júlio, como Júlio César, por exemplo. E as evidências não param por aí. Vamos ver alguns outros detalhes. Percebemos claramente que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que atualmente é considerado por nós como meses que representam o nono, o 11º mês e o 12º mês, na verdade representam o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º mês. Mas por que, eles alteraram o calendário dessa forma? Primeiramente, precisamos entender que o nosso calendário ele foi feito baseado no calendário juliano. O nosso calendário foi proposto por Gregório XVI e é atualmente o calendário que vigora em todo o Ocidente. O Papa Gregório XVI não propôs o calendário gregoriano à toa. Os seus objetivos eram colocar festas até então celebradas pelo Império Romano, classificando-as como festas cristãs. Temos atualmente a festa da Páscoa, ovos de chocolate e coelhos. Logicamente que isso é uma força comercial, mas da forma como é representado, a Páscoa é celebrada em dedicação à deusa da fertilidade, a deusa Vênus. Nas celebrações dedicadas a deusa Vênus, a figura do coelho e dos ovos simbolizavam a fertilidade e eram dedicados a ela. Conforme disse Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo porque atualmente a festa da carne, conhecida como Carnaval, que atualmente celebramos no mundo todo, principalmente no Brasil, como uma festa cristã, é na verdade uma festa de origem romana, uma festa dedicada ao deus Saturno. Na época do Império Romano, ela era conhecida como Saturnália e era uma festa onde as pessoas praticavam orgias sexuais, comiam, bebiam e, ainda por cima, praticavam danças ao ar livre, tudo para que o deus Saturno fosse homenageado e esse pudesse também trazer a questão da prosperidade financeira, e não apenas isso, a fertilidade do solo, o sucesso econômico e bens materiais com abundância. Na Saturnália era celebrado o amor desses deuses, Saturno e também a deusa Vênus, que também estava ligada à fertilidade, onde a festa da Páscoa era celebrada bem no início do ano. De acordo com os textos do Novo Testamento, os Evangelhos, Jesus Cristo, o Messias, nasceu em um período em que haviam pastores no campo, e os pastores estavam no campo para possibilitar com que os seus rebanhos de ovelhas pudessem se aproveitar do resto das colheitas. E o resto das colheitas não poderia ser feito em pleno inverno, já que a terra de Israel neva. Na realidade, quando se celebram o Natal, estão celebrando o nascimento de outras pessoas. Pessoas ligadas aos antigos heróis do passado, aqueles mesmos que as mitologias e tradições dos povos chamavam de semideuses, os famosos Néfilis. A Saturnália era celebrada no início do ano, na passagem do inverno para a primavera. Assim, com os sacrifícios envolvendo orgias sexuais, possibilitavam a vinda de seres caídos, seres demoníacos que habitavam entre os seres humanos.
Muitos dos símbolos natalinos são coisas que realmente existem na natureza. De acordo com o livro Mistérios de Enoque, existem 10 céus, e as estrelas se comportam de maneira circular em volta do trono de Deus, abaixo dele. Porém, os povos da antiguidade fizeram paganismos em torno de símbolos que existiam, e os símbolos natalinos são uma réplica de coisas consagradas que esses povos usavam e não fazem parte do cristianismo.